Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar continuidade à formação realizada no início do mês sobre pedagogia social de rua, sobre educador social. E para isso, hoje, vamos estar utilizando dois autores, né? Um autor é o Bauman e o outro autor é Paulo Freire, que essa semana se comemorou aí 99 anos de nascimento de Paulo Freire, e não tem como passar despercebido esse olhar, essa metodologia, essa forma de intervenção, como Paulo Freire cunhou nos seus livros, nos seus pensamentos. Mas para início, vamos falar do Bauman. Quem é Bauman, né? Bauman é um autor das ciências sociais, né? Faleceu aí tem uns 2 anos, com 97 anos, e ele traz uma reflexão muito interessante sobre essa questão aí da sociedade líquida, né? O que, que isso tem a ver com essa pedagogia social de rua é o que vamos ver mais para frente, para que a gente possa entender e usar esses autores, essas reflexões no dia a dia de trabalho, no dia a dia de abordagem, nos atendimentos realizados com a população em situação de rua, né? Sigrid Bauman nasceu no dia 19 de novembro de 1995, iniciou sua trajetória acadêmica na Universidade de Varsóvia. Sem muitas perspectivas, o sociólogo abandonou sua prática e partiu para a Inglaterra, depois passou para o Canadá, Estados Unidos e Austrália. No início da década de 70, ele assumiu o cargo de professor titular da Universidade de Leeds, ganhou renome internacional, principalmente após os anos de 1990. Morreu no dia 9 de janeiro de 2017, né, em Leeds, e este autor, Bauman, ele teve um trabalho muito extenso, pelo menos no que tange essa sociedade líquida, né? No Brasil há pelo menos 16 livros seus traduzidos, entre eles os principais são Globalização, As Consequências Humanas, Amor Líquido, Vida Líquida, Tempos Líquidos e Riqueza de Poucos e Poucos beneficia todos nós. Modernidade líquida busca meios para a compreensão da complexidade humana, os principais temas abordados pelo Bauman associados à vida cotidiana, sendo variados e amplos, globalização, holocausto. Então, esse aí é um dos temas bem trabalhado por Bauman, né? E a questão também da sociedade de consumo e a questão da individualidade, né? Quando a gente fala assim, sociedade de consumo, quanto essa população em situação de rua, ela é esquecida por ser tida como não consumista, que não tem recursos econômicos, então são uma população totalmente esquecida por questões econômicas, né? Então, a tese de Bauman. As pessoas vivem em uma sociedade de consumo caracterizada por relações sociais padronizadas no mesmo parâmetro das relações entre consumidores e objetos de consumo. Então, quer dizer, quando Bauman traz essa questão da sociedade de consumo e essas relações padronizadas, quem não está nesse padrão, nessa linha de entendimento, ela vai ser totalmente excluída. Isso acontece com a população em situação de rua, porque ela não está dentro dos parâmetros de consumo, porque, primeiro, ela não tem emprego, e segundo, porque ela não consome os materiais que a maioria da sociedade consome. Então, ela é excluída desses meios de comunicação, desses meios de vida e desse meio de trabalho, né? Então, essa sociedade, essa relação de consumo e os objetos de consumo. Então, essas pessoas elas estão excluídas, né? E por quê? O homem ele é visto como mercadoria, né? Essa mercantilização, essa mercadorização faz com que a sociedade seja valorizada pelo que ela consome, pelo que ela tem. Então, se ela não consome nada, ela não tem nada, ela vai ser excluída dessa sociedade de consumo. Argumentação de Bauman. As pessoas é igual mercadoria. As redes sociais é uma venda de imagem, trabalho, nível de chateamento, relacionamento, cardápios. Então, tudo isso o Bauman vai trazer enquanto sociedade. E a gente também pode trazer as pessoas enquanto cardápios, no que Bauman coloca, né? Então, quer dizer, a população em situação de rua está fora, ela não é visitada, ela não é olhada, ela só vai ser olhada
quando a imagem daquela pessoa vai trazer um chateamento, vai trazer ali um conflito de interesse territorial, e essas pessoas vão ser convidadas a ser retiradas daquele espaço do qual elas têm direito de permanecer. Então, aonde eles vão estar ligando para as centrais de atendimento da prefeitura, para que as equipes possam estar indo lá com eles têm a intenção que a equipe chegue lá e retire, né? Claro que a equipe faz todo um trabalho, a equipe faz toda uma conversa, que o objetivo das equipes não é pegar ninguém pelo braço e jogar dentro da perua, né? Então, essa questão aí da chateação, ela continua, porque os chamados munícipes vão entender que a sua solicitação não foi atendida porque a equipe não levou aquela pessoa para um lugar muito distante que não seja próximo do seu comércio ou próximo da sua casa. Então isso vai trazer ainda mais o chamado nível de chateação que Bauman coloca entre pessoas igual mercadoria. O cidadão, ele só é reconhecido como cidadão se ele estiver consumindo no pensamento de Bauman, né? Então, se ele não estiver consumindo, ele não vai ser reconhecido como cidadão, né? Ele vai ter uma perda da consciência de cidadania por não participar dessa rede de consumo. A argumentação do pontilhamento, né, que o Bauman coloca, né? Então, o que é o pontilhamento, né? É a marcação do tempo, né? A sociedade líquida moderna de consumidores, rupturas e descontinuidades, instantes eternos, sucessão de presentes, quer dizer, para que a gente possa agradar uma pessoa, tem que ter uma sucessão de presentes. Cada ponto, novo começo, cheio de oportunidades únicas, vida egoísta, impulso e aquisição e descarte. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem uma luta muito grande para ter, para consumir, há também um descarte muito grande daquelas coisas que nós compramos e nós não usamos, né? Nesse caso que Bauman coloca, as pessoas também elas vão ser descartadas, né? Elas vão ser descartadas por não trazer interesse para a sociedade. Então esse descarte ele acontece muito, muito mesmo com a população em situação de rua. O fetichismo da subjetividade, né? Fetichismo da mercadoria vezes fetichismo da subjetividade. Em relação à mercadoria, a sociedade de produtores, desassociação, trabalho e mercadoria, força de trabalho como mercadoria. A sociedade de consumidores, adaptação de acordo com a demanda e eu como mercadoria, a pessoa como mercadoria. Então, quer dizer, ela também tem que se tornar uma mercadoria para se vender a sua forma de trabalho, suas horas de trabalho. Se ela não se coloca como mercadoria, ela não vai ser adquirida pelas empresas, né? E isso dentro das empresas também vai ser cobrado, ela como mercadoria, aonde ela vai ter que fazer muitos trabalhos do qual não é atribuição dela. Né? E se ela se recusar a estabelecer esses trabalhos que são solicitados, ela, enquanto mercadoria, perde valor e ela vai ser demitida. Né? Então, o quanto muitas dessas pessoas que estão em situação de rua não são reconhecidas na visão do Bauman como mercadoria, né? E elas não são acionadas, não são adquiridas para o mercado de trabalho, para a sociedade de consumo. Então, elas são o excluído dos excluídos. O Balmer ele traz essa muita questão aí dos códigos de barras, né? Todos nós temos um código de barras no nosso pulso, do qual a gente vai ser habilitado ou desabilitado de acordo com a sociedade que vivemos, né? Então, os relacionamentos que nos direcionam enquanto seres humanos vai ser demarcado por esse código de barra. Então, os acessos que, dependendo do meu código de barra, eu vou ter, e os não acessos, dependendo do código de barra de outra pessoa que ela não vai ter. Então, um exemplo o código de barra colocado para as pessoas muito vulneráveis vai restringir essas pessoas a entrar em determinados lugares, porque o código de barra delas não dão acesso a esses lugares. O que seria esses códigos de barras? A vulnerabilidade, a pobreza, o território onde mora, população em situação de rua,
Então elas vão ter ali uma marca, né, uma marca muito visível da pobreza, da vulnerabilidade, que vai impossibilitar essas pessoas de adentrar alguns espaços, né. E quando eu coloco essa questão aí na pedagogia social de rua, é para trazer a concepção que nós, como profissionais, educadores sociais, assistente social, psicólogos, orientadores, nós temos que ter clareza que nós estamos apartando desses códigos de barras de exclusão e trazendo a pessoa enquanto humanidade, né? Enquanto pessoa que precisa ser atendida, que é um direito dela, e que esse contexto de código de barras que é colocado na sociedade moderna, que o Bauman nos traz, a reflexão, é uma forma de exclusão, de segregação. Né? E nós temos que ter cuidado para que saber se, no momento do nosso atendimento, nós estamos fazendo segregação, né, que dá a conotação de código de barras, de exclusão da pessoa. Né? Então nós temos que ter, toda vez refletir isso na hora da nossa abordagem social de rua. Na era da modernidade líquida, a distinção entre sujeito e objeto cedeu seu espaço, né, inevitavelmente, ao do consumo, objeto de consumo. Então o sujeito não tem mais espaço enquanto humanidade. Ele vai ter espaço enquanto consumidor, enquanto consumo, enquanto essa sociedade de consumo que Bauman vai chamar de sociedade líquida, que não tem solidez, né? Ela não é sólida. A sociedade da rapidez, do exagero e do desperdício, né? Se a gente for pegar aí a quantidade de produção de alimentos que são produzidas no Brasil, daria para alimentar todos os brasileiros, ainda sobraria alimentos para ser exportados, né? Mas o que acontece? Com essa sociedade do consumo e do desperdício, é mais interessante eu jogar fora uma produção de tomate, de alface, de cebola, do que eu vender essa tomate, essa alface, essa cebola a um baixo custo. Então, essa sociedade do exagero, essa sociedade do desperdício, ela vai estar muito presente. E ao mesmo tempo, essa sociedade do desperdício gera exclusão, gera fome, gera segregação, gera desemprego. Eterno insatisfeito. Então, nessa sociedade líquida, as pessoas são eternas insatisfeitos. O homem moderno busca a felicidade como motivo principal de sua existência, mas não pode encontrá-la. A felicidade não era e nunca foi um objeto comum, mas eles vai através da sociedade de consumo tentar comprar essa felicidade através dos objetos. E a gente entra ali nessa questão da temporalização, né? Quem de nós nunca assistiu Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos? Quem não assistiu, eu convido neste momento a assistir Charlie Chaplin Tempos Modernos, e ele traz essa questão que o Bauman coloca, né? Dessa rapidez, dessa inflexibilidade, dessa questão da coisificação, né? Os funcionários enquanto coisa, e se ela é uma coisa, ela pode ser descartado, né? Então essa coisificação que é trabalhado no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Voltando a Bauman, ele traz aí a concepção de vida líquida, se caracteriza por não manter rumo determinado, por viver na precariedade e incerteza, porque nada mantém muito tempo na sua forma. Então essa sociedade líquida, ela tem que ter esse prazer momentâneo, né? Então, porque ela é líquida, ela não vai se manter sólida por muito tempo, né? Tem essa questão aí da gente sempre estar procurando algo nessa sociedade líquida, né? E nunca estamos felizes com o olhar com que temos, com que conquistamos, porque nós queremos conquistar mais nessa sociedade líquida e esquecemos a parte humana do eu e do outro, né? Então, o quanto essa questão é interessante. E Bauman tem 4 livros assim muito importantes no Brasil, que é Tempo Líquido, Vida Líquida, Amor Líquido, né, e Modernidade Líquida. São esses 4 livros aí que eu recomendo que vocês possam, com o tempo, se tiver interesse, adquirir e realizar a leitura desses 4 livros de Bauman, né, que vem trazendo aí essa questão. E ele vem finalizando com essa sociedade moderna, né? Os relacionamentos momentâneos, desvalorização da família, insegurança dos sonhos e metas, desconfiança e desprezo,
intrapessoal, centralizada no eu. Então o eu é o importante, o outro eu descarto nessa sociedade líquida. Então essa questão que o Bauman traz é muito interessante para que a gente olhe a população e qualquer pessoa como humanidade, como pessoas que têm direito a vivenciar a sua vida mesmo estando em situação de rua. E quando eu falo isso, quer dizer que aquela pessoa que diz: eu não quero sair da rua, eu não quero ir para centro de acolhida, ela tem o direito de permanecer da forma que ela quer, mas ela pode ter qualidade de vida nesse momento, né? Então, é trazer esses aparatos aí e que você respeitando essa pessoa, pode ser que um dia, um determinado dia ela fala: hoje eu aceito ir para o centro de acolhida, hoje eu aceito entrar em contato com minha família, porque a gente não trouxe o ser humano enquanto mercadorização, a gente não trouxe o ser humano enquanto descarte, a gente trouxe o ser humano enquanto ser humano, né? E isso é trabalhoso, não é de um dia para noite, porque se a gente quiser um trabalho do dia para noite, a gente vai entrar na sociedade fetichista, na sociedade líquida, na sociedade de consumo, que não é o caso das expressões da questão social do qual o SES trabalha, né? Então, quando a gente fala expressão da questão social, é multifacetada no que diz respeito, falando diretamente da população em situação de rua, porque não é só uma questão de estar na rua, é uma questão de saúde mental muitas das vezes, é uma questão de moradia, é uma questão de emprego, é uma questão de vínculos familiares e comunitários. São diversas questões aí que temos que ter essa percepção para que a gente possa ampliar cada vez mais o repertório e abordagem em relação à população em situação de rua, né? Então isso aí é muito importante para que cada vez mais a gente saia dessa sociedade de mercadoria e entre em uma sociedade de humano para humano, né? A gente saia dessa fetichização, da subjetividade, fetiche da subjetividade, para que a gente não coloque a população como mercadoria, né? Porque se a gente for olhar o discurso de muitas pessoas, a sociedade ela é essa mercadorização, né? Então, o quanto a gente tem que sair desse olhar, dessa argumentação e entrar na questão ligadas aos direitos humanos a essa sociedade. Neste momento, vamos falar um pouquinho aí do educador social, o eu educador social. Para isso, eu vou utilizar um autor, um pensador, um educador que foi comemorado essa semana, Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele trabalha o mundo, né? Ele tem uma fala que eu gosto muito, a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e do seu papel. Recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o mundo. Essa pessoa aí que o Paulo Freire está falando é um educador. Você se considera educador na sua atuação, na sua profissão, no seu dia a dia, né? Então, Paulo Freire traz essa questão que a pessoa conscientizada, nós esperamos que o educador seja uma pessoa conscientizada, né? E compreenda as expressões da questão social, compreenda essa sociedade que mais exclui do que inclui, né? E com isso, ao se reconhecer dessa forma, ele vai ser uma pessoa, um educador que vai recusar-se a se acomodar. Então, o que é se recusar a se acomodar? Ele vai estar sempre buscando, vai estar sempre lendo, vai estar sempre perguntando, vai estar sempre articulando para que ele não se acomode, para que nas abordagens deles ou delas, nos atendimentos, nas abordagens social de rua, ele tem ali um olhar humanizado, um olhar dos direitos humanos, para que aquela pessoa ali seja ouvida enquanto pessoa, não enquanto mercadorização, como acabamos de dizer anteriormente. Ele mobiliza-se constantemente. Por que ele mobiliza-se? Porque ele recusa-se a se acomodar. Então ele acaba incomodando outras pessoas pelo direito da população em situação de rua, né? Então essa mobilização, essa organização, ela é muito importante para mudar o mundo. E não é um mundo só, simplesmente, é o mundo da pessoa, é o mundo daquela pessoa que você tocou, é o mundo daquela pessoa que você teve contato, é o mundo daquela pessoa que você conseguiu, de certa forma, ouvi-la, né? E de certa forma conseguiu encaminhar conforme o desejo dela. Então é esse o mudar do mundo, é o mundo do outro, né?
E Paulo Freire ele traz aí uma prática, né, de uma pedagogia voltada à conscientização e à transformação social. Então, toda vez que eu vou fazer minha abordagem social de rua, eu tenho que ter esse olhar, né, dessa conscientização, dessa transformação social constantemente, para que eu possa ali aplicar os direitos socioassistenciais, o direito da população em situação de rua, a política nacional de assistência social, o sistema único de assistência social. Para isso eu tenho que ter essa prática dessa pedagogia da conscientização e da transformação do qual Paulo Freire traz, que Paulo Freire aí trabalhou arduamente, né? E quem foi Paulo Freire, né? Como que é a sua história? Nós ficamos nos perguntando, né? Todo mundo fala de Paulo Freire, mas quem é Paulo Freire? Quem foi Paulo Freire, né? Paulo Freire ele teve uma vida assim cheia de histórias, cheia de incursões, né? Em 1964, ele assume a coordenadoria do Plano Nacional de Adulto, né? Na coordenação dos Planos Nacionais de Adulto. Em 64, com o golpe militar, ele foi preso e exilado na Bolívia. Seguiu para o Chile, onde atuou como professor na Universidade Católica de Santiago e reformulou o plano de educação em massa, né? Quer dizer, aquela educação onde as pessoas mais pobres, que não tiveram acesso, elas conseguiriam aprender coletivamente. Publicou um livro Pedagogia do Oprimido, né? E mudou-se para Genebra, né? Esse livro aí é um marco para quem é educador social fazer a leitura do livro Pedagogia do Oprimido, né? Então, mais um livro aí, dos 4 anteriores que eu falei do Bauman, mais um livro aí de Paulo Freire, sobre a pedagogia do oprimido, enquanto é importante nós educadores termos conhecimento dessa leitura. Contribuiu para o desenvolvimento do Programa Nacional de Alfabetização em Guiné. Retornou para o Brasil e trabalhou como docente na PUC de São Paulo. Assumiu a Secretaria de Educação em 89 no governo da Erundina e implantou o projeto Movimento de Alfabetização de São Paulo. E faleceu em 97, né? Quais são os seus pensamentos sobre educação? A educação não é neutra, né? Então, quer dizer, não existe neutralidade. Toda vez que eu falo assim, eu não tenho opinião, eu não vou opinar, não vou participar disso, eu já estou tendo uma posição, né? Então, não existe neutralidade, né? Ninguém pode estar no mundo com o mundo e com os outros de forma neutra, né? Então, quando eu faço uma abordagem social de rua, eu não posso estar neutro nessa abordagem. Eu vou impactar e vou ser impactado. A educação é libertadora, mas para ela ser libertadora, ela implica negar o homem isolado, o homem solto, o homem desligado do mundo. Né? Por quê? Não existe essa neutralidade que Paulo Freire como coloca, né? Então todos nós vamos ser impactados na hora que eu estou abordando uma população, uma pessoa em situação de rua, seja criança, homens, mulheres, idosos, famílias, eu estou impactando essa pessoa, então não estou sendo neutro nas minhas concepções de mundo, e essa neutralidade ela é estipada, ela é abandonada na hora desse contato. A educação como ação problematizadora, né? Porque a gente vai sair de uma consciência ingênua para uma consciência crítica. O educador, ele enquanto prática profissional, ele tem que ter essa consciência crítica constantemente, né? Então, essa consciência ingênua e crítica, a gente vai sair dela, nenhum ou pouco aprofunda as causas. Não quer dizer, essa consciência ingênua, ela não aprofunda as causas sociais, ela não aprofunda o que o indivíduo, o que a pessoa está passando, né? Ela acredita que essa realidade não é mutável. Então, se eu estou fazendo um trabalho com a população em situação de rua e acredito que a vida dele não é mudada, não pode ser mudada, não pode ser alterada, é um trabalho nulo, né? Então, eu tenho que rever se eu continuo ou não nesse trabalho, porque eu não acredito nele, né? Então, já a consciência crítica, ela busca constantemente aprofundar, não se satisfaz com as aparências, reconhece que a realidade é mutável. Então, quer dizer, aquela pessoa que hoje você está abordando, ela está em situação de rua, e ela está
sofrendo algumas questões, aquela situação dela pode ser alterada, pode ser mudada, né? Então não basta só o querer do usuário, tem que ter o entendimento do profissional que está atuando ali diretamente com essa pessoa, né? Então, se eu não acredito, como que eu vou transformar? Se eu não acredito, como que eu vou fazer os encaminhamentos, né? Mesmo que eu faça os encaminhamentos, eu vou falar assim, ah, ela não vai executar, ela não vai ir, então porque eu estou desacreditando no que nessa mudança dessa pessoa. A concepção bancária. Então, Paulo Freire ele fala muito, né, dessa educação bancária. Eu sempre falo nas minhas formações em relação a leituras, né? Então, todos nós temos que estar sempre ali em movimento, né, fazendo algumas leituras, porque na nossa área que vocês atuam, que eu atuo, nós temos que nos tornar cada vez mais perito nessa nossa área, né? O que é um perito? Um perito é aquela pessoa que entende da sua área e que ela constantemente ela está em evolução, constantemente ela está em aprendizagem, né? Então é uma pessoa que ela está sempre em movimento. Né? A educação bancária pensa, sou o dono da verdade, né? E o outro não sabe nada. Né? Então essa educação bancária ela desacredita a história do outro, ela desacredita que o outro ele não é um papel em branco, né? Ele tem uma história, o livro da sua vida ele foi escrito desde o seu nascimento e como que foi esse nascimento, como que foi sua trajetória, como que foi as suas relações familiares, né? Então quer dizer, a pessoa ela tem uma história, ela tem um conhecimento, ela não é neutra, ela não é solta, ela sabe muito da sua vida e ela sabe muito através das suas experiências. O educador é o que educa, os educandos, o que são educados, né? Na concepção de Paulo Freire, tanto o educador educa como nós somos educados pelos educandos, né? Então, essa troca aí de conhecimento. Então, por quê? Não existe uma neutralidade, não existe um não saber do outro. Então, toda vez que eu estou ensinando, eu estou aprendendo. O educador é o que pensa, os educandos os educandos não pensam nada, os educandos não traz nada, não, ao contrário. Quantas das vezes, numa abordagem social de rua, nós aprendemos muito com os usuários, né? Para refletir, como se dá a valorização do conhecimento dos educandos? Como que eu posso valorizar? Como que eu no dia a dia eu valorizo a história de vida do outro, né? Isso aí é para nós pensarmos no dia a dia. E tudo isso que eu estou dizendo vai estar no material que eu vou estar encaminhando junto com o vídeo, tá? Com essa formação dessa forma aí remota, do qual hoje, nessa contemporaneidade, estamos vivenciando por conta do Covid-19. Então, o distanciamento ele se faz um pouco necessário nesse momento, para que a gente possa aí ampliar, mesmo no distanciamento, a gente possa ampliar aí os conhecimentos. Paulo Freire defende uma educação problematizadora. Aposta a educação não aposta na educação bancária porque ele não acredita. Ele valoriza o que o aluno tem a dizer, o que o educando tem a dizer, atribuindo as funções de aprender e ensinar para ambos, professor e aluno, educador e educando. Assim, o educando é compreendido como um corpo consciente, desafiando as concepções líquidas que falamos anteriormente, né? De não reconhecer que o outro pode trazer algo a contribuir também no nosso trabalho, nas nossas reflexões, nas nossas interações, nas nossas intercussões, né? O que é esse método Paulo Freire que todos nós falamos, né? O método Paulo Freire agrega a leitura do mundo e da palavra, por isso auxilia o educando a ler o contexto em que vive, utilizando seus saberes para transformá-lo. A prática da reflexão constante ajuda a construir a autonomia e capacidade do outro de realizar a sua própria história. Então, se eu acredito que o outro pode ser transformador da sua própria história, eu também faço parte dessa transformação quando eu respeito o outro. Né? Então, esse entendimento que Paulo Freire coloca é um, é um entendimento do educador transformador da realidade. Né? Da realidade do outro do qual ele está se encontrando, a realidade do outro do qual ele está atendendo nas abordagens sociais.
né? Os princípios orientadores que Paulo Freire trabalhava, a alfabetização emancipadora, a gente também pode trazer a emancipação no respeito às decisões dos usuários, com vista à cidadania e à autonomia e à participação ativa. E Paulo Freire coloca, né? Certeza de que o educando, quando chega à escola, já possui o conhecimento da sua língua. Então, quer dizer, ele já tem ali um conhecimento, né, da sua realidade, da língua do qual ele vive. É a população em situação de rua. Ele já tem conhecimento da sua realidade. A sua realidade ali já está vivida e eles estão vivenciando, né? Então, como que nós podemos impactar essas pessoas que elas já têm essa realidade da vida delas, né? Eu acreditar na transformação, eu acreditar na aprendizagem, eu acreditar que o outro, ele pode num determinado momento não aceitar e no outro determinado momento ele aceitar. E Paulo Freire, ele trabalha muito com essa questão do caráter dialógico horizontal, né? Ele gera uma ponte, possibilitando as trocas de conhecimento. Educador e educando são sempre aprendizes no mundo, né? O saber do educando não é negado e sim valorizado. Dialogar constantemente para ampliar os saberes, produzindo histórias, produzindo conhecimento. A prática se torna uma troca, uma construção conjunta. Então, a pessoa que fala, que tem experiência, e ela não traz essa questão da troca do conhecimento, da troca da experiência, essa experiência é nula no pensamento de Paulo Freire, né? Porque o conhecimento, a totalidade dos saberes, ela tem que ser trocada. Senão fica lá como que fosse saberes através de um livro em uma estante, que essa estante não tem movimento, que essa estante não está sendo sempre ali usada, sempre sendo utilizada. Os livros estão sempre em ordenamentos, quer dizer, os livros não são usados, né? Então, como que a gente pode fazer esse movimento dos livros, da leitura, do conhecimento, da troca de experiência nessa conjuntura de saberes? Então, qual a diferença ali, né, que a gente vem trabalhando na educação em Paulo Freire, né? A gente sai dessa educação bancária novamente e entra na educação libertadora, né? Que vê o outro como um coletivo, promove a conscientização e a participação, preocupa-se com a mudança social, possibilita a investigação e as ações de desenvolvimento humano, né? Age com, né? E trabalha conjuntamente com o sujeito, né? Então, não é uma ação única do trabalhador, do educador, do assistente social, do psicólogo, do pedagogo, do gerente, né? O mundo não é, o mundo está sendo. Paulo Freire, né? Então, como a gente trazer essa questão do mundo está sendo, né? O mundo está sendo, então o mundo está posto. Então, como que nós, nesse mundo que está sendo, podemos ser o diferente na hora do desenvolvimento do trabalho, né? Porque com isso a gente vai valorizar a cultura do outro, o homem quanto um ser histórico, portador de uma consciência, de uma família, de uma educação. Então é essa leitura de mundo que Paulo Freire traz aí para que nós sejamos educadores sociais, né? Nessa metodologia e nesse olhar, né? E a gente compreende a liberdade, né? A liberdade do outro. E aí Paulo Freire fala: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. Então, enquanto não houver essa comunhão, os homens não vão se libertar conjuntamente. Eles vão ficar sempre na opressão, sempre na vulnerabilidade, sempre na segregação. Então nós vamos nos libertar conjuntamente, em comunhão, nessa ação libertadora que Paulo Freire sempre trouxe. E por isso ele foi muito perseguido. E até hoje Paulo Freire é perseguido em seus pensamentos e nas suas ações que se deu quando ainda estava vivo, né? A pedagogia da liderança, né? O que é essa pedagogia da liderança? Para isso, vamos nesse momento falar 10 características dos educadores e educadoras populares na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Por isso que eu pedi para que, caso vocês tenham a oportunidade, leia o livro Pedagogia do Oprimido. 1. O educador popular é um ser em permanente reflexão.
Para Paulo Freire, é uma exigência a todos os educadores, né, populares, educadores sociais, que se compromete com a luta pela liberdade dos oprimidos, uma permanente e corajosa reflexão. A transformação da realidade se dará através de uma ação transformadora, que, por sua vez, chama para uma teoria transformadora. Essa reflexão é, nas palavras de Paulo Freire, um pensar com as massas, um pensar em torno delas, para conhecê-las melhor. É um pensar companheiro. O educador e educadora que se insere no processo libertador, está inserido no meio do povo. Ele não impõe sua maneira de pensar. É o povo que realiza essas determinações. Então ele não é autoritário. Ele comunga junto com as ideias, mesmo não aceitando, mas ele comunga de uma forma que ele respeita essas ideias. Para isso, o educador e a educadora devem assumir com muita responsabilidade a sua atuação, o seu dia a dia de trabalho. Para tanto, deverá se preparar e se dispor a uma formação continuada permanentemente. É esse momento que nós estamos aqui hoje, né? Nessa predisposição a uma formação contínua, a uma formação que não tem fim, porque nós sempre estaremos em transformação. Para isso, temos que estar sempre em movimento. Segundo, o educador popular é um ser da praxe, ou um ser que faz. Há duas palavras que se confundem, e se confundem na pedagogia freiriana, a praxe e o que fazer. Segundo Freire, o que fazer é teoria e prática, é reflexão e ação. E pois a praxe em seguida reafirma essa reflexão e essa ação. Vocês, na hora da abordagem, na hora do entendimento, na hora de estar ali com o usuário, temos que ter a praxe e esse fazer, que é fazer de Paulo Freire, né? Eu tenho que querer fazer, eu tenho que querer transformar. E essa reflexão, ela vai ter que ter uma ação, né? Essa ação, esse movimento, procurar formas, procurar articulações para que aquela vida daquela pessoa, ela seja transformada, né, ela seja atendida. Então, para isso, vamos acionar outras redes, vamos conversar com outros gerentes, vamos falar com o centro de acolhida, vamos falar com a saúde, vamos falar com quem quer que seja, para que o atendimento daquela pessoa seja conjuntamente transformado. Né? O educadores populares não deve se ver como responsável pelos planos e estratégias a ser seguidos pelos grupos. Eles são o grupo também. Portanto, são agentes de transformação. Se quisermos simplificar esta explicação, poderíamos dizer que os educadores e educadoras pensam e ao mesmo tempo fazem. Os educadores populares nunca determinarão algo a ser feito aos grupos passivamente. Serão executores de tais determinações. Então, quer dizer, eu não trabalho sozinho. Eu não tenho minhas decisões sozinhos. Eu tenho que sempre estar falando com um colega no qual eu possa estar trabalhando, no qual eu possa estar atuando, para que o trabalho seja conjunto, né? Ele não seja individualizado. 3. O educador popular tem a função de coordenar, né, de ser um diretor. Freire coloca: não há docência sem discência. As duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que o conotam, não reduzem a condição de objeto de um outro, de um e do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Essa reflexão foi frisada por Paulo Freire na segunda passagem do Pedagogia do Oprimido, né? Essa transformação, então quer dizer, não existe docência sem discência, não existe educador sem educando, né? Sem um atendimento, sem aquela pessoa que está ali na frente dele, na hora que o educador está na sua ação, né? Seja com criança, com adolescentes, com adulto, com idosos. Então essa questão da liderança, ela não só é necessária, como ela é importante para o desenvolvimento do trabalho na pedagogia social, nas abordagens, para que a gente possa ter esse entendimento. O quarto, o educador popular deve estar unido com os grupos populares.
Um educador popular que convive e comunga com os grupos sociais excluídos, que está unido a eles e prova constantemente da sua atuação profissional, do seu testemunho, ele tem que se doar nessa transformação e ele tem que ser contra as formas de opressão, contra as formas de segregação e contra as formas de humilhação, naquilo que é uma sociedade líquida que Bauman coloca, né? Então a gente tem que trazer essa concretude da sociedade, trazer esse concreto dessa sociedade. 5. O educador popular, ele é dialógico. O que é isso? Ele dialoga constantemente, né? O diálogo com os grupos populares é uma das marcas mais reforçadas por Paulo Freire, né? Numa liderança popular, num trabalho social, numa pedagogia social, essa questão do diálogo, ela tem que ser constante, ela tem que ser vivenciada diariamente. O educador popular é um ser de comunicação, que é o sexto, né? A verdadeira transformação nasce da comunicação, das lideranças, das massas populares. Os canais de comunicação reforçam os esforços e os momentos democráticos. Portanto, as lideranças populares devem tomar muito cuidado para não retirarem essa ação, essa reflexão constantemente, essa comunicação que não deve ser paralisada, não deve ser interrompida. 7. O educador popular é transformador da realidade opressora. Ressaltamos mais uma vez a importância do trabalho coletivo entre os educadores e os grupos. Ambos interagem conjuntamente na realização do trabalho. 8. O educador popular desmistifica a realidade opressora, né? Para manter a dominação, ele vai contra todas as formas de opressões que vão estar presentes na vida do usuário. 9. O educador popular é um substantivamente político, né? É impensável uma liderança popular que não seja apaixonada pela política. Isso porque toda ação de liderança é uma ação em busca de um bem comum. Portanto, a política necessariamente não precisa ser partidária, porém pode ser desde que haja coerência. Pensar numa ação transformadora como ação política é um dos estágios que Paulo Freire coloca na liderança popular e que ele vem trazer essa reflexão no livro Pedagogia do Oprimido, né? Que busca identificar constantemente as lideranças. 10. O educador popular é um pedagogo, é um adjetivo da pedagogia. Então, essa pedagogia adjetivamente pedagógica traz esse olhar pedagógico constantemente na atuação das abordagens social de rua, para que a gente tenha esse olhar, que a gente não simplesmente vai para a rua sem uma estratégia, né? Então, Paulo Freire traz essa concepção adjetivamente pedagógica da atuação profissional no dia de trabalho, né? Fazer leituras, trazer conhecimento, de reflexão continuamente através das leituras, né? Não adianta um profissional que trabalha diretamente com a educação popular, que é conhecido como orientador socioeducativo, educador social, ele tem constantemente leitura das realidades para que ele possa fazer as intervenções sem preconceito, sem usar a moral, sem usar essa questão aí de exclusão e segregação. A teoria de Paulo Freire, ela traz essa sua marca na pedagogia libertadora, porque ele trabalha a conscientização através da autonomia do outro, né? Respeitar a autonomia do outro muitas vezes não é fácil, mas ela é necessária nesse trabalho do qual vocês desenvolvem nas abordagens social de rua, né? Então trazer essa reflexão do educador social na metodologia Paulo Freire torna-se necessária para que a gente possa ampliar constantemente as nossas reflexões, né? Então, hoje eu fico por aqui. Esse tema que foi trabalhado hoje é uma continuação do tema anterior, que é educador social de rua, né? Pedagogia social de rua. E a gente vem aí finalizando essa reflexão nesse mês do educador social de rua, com o pensamento de Paulo Freire, com o pensamento de Bauman, para que a gente possa cada vez mais
ampliar as percepções e os compromissos que temos com a abordagem social de rua. Eu sou Robson, trabalho na Capacity Coach e fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima formação, a próxima capacitação. Um bom dia, boa tarde para todos, tá bom? Tchau, tchau.